e ele é desconexo muitas vezes, e ele não sabe fazer uma leitura de si mesmo, nem tudo que as pessoas te falam você pode e deve acreditar. Não. E eu vou mais longe, até mesmo do cônjuge. Porque o ser humano é mau, o coração dele é corrupto, ele vai falar uma coisa, mas no fundo é outra. Então as pessoas não estão interessadas naquilo que a gente fala. Não, a maioria das pessoas. Elas estão interessadas no nosso comportamento. Por isso que nós viemos para o culto para aprender a doutrina, mas não adianta você aprender isso aqui e lá fora você viver outra coisa. Não vai valer nada. As pessoas leem a sua vida, elas não leem a Bíblia, elas querem saber como você se procede. E há um sentido que a salvação ela está em nossas mãos. O nome de Deus, Deus, ele não se manifesta de uma forma corpórea. Ninguém jamais viu a Deus, ele manifesta através do seu povo. Por isso que o povo de Israel, os judeus, o nome de Deus era blasfemado no meio dos gentios. Eram para eles serem santos e eles não estavam sendo. E alguns gentios estavam praticando mais a palavra do que os próprios judeus. Então não tem tanta força aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive. Então se nós falamos uma coisa e vivemos outra coisa, nós estamos como as demais pessoas, como os ímpios. Como os ímpios. E há um sentido que se nós falamos algo, você diz que você é crente e você não vive, nem eu, conforme aquilo, há um sentido que elas vão dar as costas ao evangelho por causa disso. Vai gerar descredibilidade. Olha aqui, nós cremos na eleição, Deus vai salvar quem Ele quiser, mas nós podemos atrapalhar esse processo, ou retardá-lo, melhor dizendo. Se o nosso comportamento não for santo, se nós falarmos uma coisa e não vivemos. Então Paulo fala em 11 capítulos sobre doutrina, e no capítulo 12 ele começa a descer as questões mais práticas. Então sempre nós temos que lembrar disso. Rogo-vos, pois, irmãos, apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo e agradável a Deus. Vai lá em João capítulo 13, versículo 17. Jesus diz assim, ele diz assim, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não adianta eu saber se eu não pratico. É lógico, primeiro você começa aprendendo, mas depois você e eu somos chamados a praticar. Só saber das coisas não adianta. Tem gente que fala, sabe, né? Todos nós temos essa tendência. Mas na hora de viver, falamos, pregamos, ensinamos, damos um discurso maravilhoso. Mas e a vida? E a prática? Falamos de oração, não oramos. Falamos de leitura bíblica, não lemos a Bíblia. Falamos de perdoar o irmão, de andar segunda milha, temos dificuldade com essas coisas. Não adianta nós só sabermos, se nós não praticarmos. Então, a melhor forma de evangelização é na sua vida cotidiana. É você praticar aquilo que você sabe. Essa é a melhor forma. Martin Lloyd Jones falava, é o cristão comum lá no seu trabalho, onde ninguém está vendo, é a melhor forma de evangelizar. É o jeito que ele é lá, o jeito que ele conversa, como é que ele fala com as pessoas, como é que ele toma o seu café, como é que ele cumprimenta a pessoa, como é que ele dá com o seu dinheiro, é o cristão comum. É aquela coisa. Nós pensamos, a pessoa vai ser salva se ela for na igreja, também, se ela ouvir o evangelho, mas uma das melhores e maiores formas de evangelizar é a sua vida lá fora. Então Paulo está falando que vocês têm que ter um amor sem hipocrisia, vocês têm que abençoar quem persegue vocês não podem só saber as coisas se vocês não praticarem as coisas. Não adianta ter muito conhecimento sem a prática. E aí, às vezes, você precisa fazer um retiro espiritual, solitário, no seu quarto, e falar, Deus, às vezes você tem que indignar. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou há 10, 20 anos na igreja, Senhor, mas eu não vivo 1% daquilo que quantas mensagens nós já ouvimos? Quantas pregações?
Se a gente tivesse colocado prática em todas elas, ou em 50% delas, ou em 20% delas. Jesus diz, vocês são bem-aventurados, quer dizer, felizes, se vocês praticarem, não se vocês só saberem. Saber. Através dos séculos, sempre foi o melhor método de evangelizar. É o cristão comum lá no seu cantinho vivendo a palavra de Deus. Foi assim que a igreja primitiva se manifestou. Foi assim que o evangelho propagou nos primeiros séculos. Aí eu faço a pergunta para você. As pessoas que você relaciona, você teria coragem de evangelizá-las? As pessoas com que você trabalha, com você negocia, você teria coragem de evangelizá-las? Ou o seu comportamento não iria trazer nota para o seu evangelismo? Às vezes nós temos dificuldade de pregar para as pessoas que nos conhecem muito, né? E era essas que a gente deveria ter facilidade de pregar, porque elas sabem que a nossa vida deveria condizer com aquilo que está na Escritura, na Palavra de Deus. Na igreja primitiva havia pregações, é verdade, os apóstolos pregavam, os profetas pregaram, os evangelistas pregavam, mas o fator adicional, a propagação, o crescimento do evangelho, a salvação das almas, era esse crente na sua vida diária, vivendo a Palavra de Deus. Cada dia, cada momento, cada instante, ela vivendo a palavra de Deus. E lembrando que havia momentos e impérios que os crentes não poderiam pregar. Teve situações que poderiam e teve situações que eles não poderiam pregar. Haviam grandes reuniões, os crentes não poderiam falar nada. Mas era aquela vida dele individual que causava um grande impacto. Era aquela vida piedosa que nós temos orado a Deus todos os dias para Ele fazer isso nas nossas vidas. Era aquele cristão simples, né, que trazia a maior propagação do evangelho. Impactavam de tal forma que as pessoas falavam assim, ué, o que eles têm? Eu quero ser igual eles são. Eu quero ter a paz, a paciência, o amor que eles têm. Eu quero viver a vida que eles vivem. E nós temos que ser assim. Nós precisamos ser dessa forma. Temos que ser dessa forma. A vida cristã, um cristianismo teórico é a coisa mais falsa que tem. Sabe teoria, sabe tudo de teoria. Mas a prática, qual que é o objetivo da salvação? Olha para cá. Quando Deus salva o povo dele, tira eles do Egito, primeiro cria em Abraão e tira-os do Egito e leva para a terra de Canaã, para que aquele povo vivesse de tal forma que a glória de Deus fosse manifestada e a salvação aos outros povos. E os outros povos olhassem e falavam assim, olha, esse povo, eles são diferentes. Eles têm outra coisa. Quando eles são perseguidos, eles abençoam. Quando fala mal deles, eles oram para quem fala mal deles. Eles têm uma vida diferente demais. Deus quis mostrar a glória dele através de um povo, salvando um povo, fazendo uma obra na vida daquele povo, de tal forma que eles se tornavam uma nova criatura, que quando eles chegavam no meio das trevas, eles eram diferentes. E o que você tem? Eu estou pregando para mim. Você tem um povo que diz que foi salvo, que converteu, que nasceu de novo, que toma a Santa Ceia, que está todo o culto na igreja. Quando ele junta no meio do povo das trevas, ele não tem paciência com ninguém. Então você saiu de lá para quê? Você saiu de lá justamente para quando você chegar no lugar sujo, você iluminar. Sal da terra e luz do mundo. Ah, eu não tenho paciência com esse povo do mundo. Ué, eu já estou me adiantando. E Deus teve muita paciência com você e comigo. Você só... O povo do mundo, o ímpio, só é aquilo que você era. Quando você os vê, ou vê-los, não sei qual que é o melhor português aí, é a mesma coisa de você estar se vendo no passado. Então qual que é o objetivo daquele povo que nasceu em Abraão? Era um povo que mostrasse a glória de Deus, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, eles ficaram cativos no Egito, depois ficaram cativos na Babilônia, e infelizmente grande parte da vida deles não tinha testemunho de nada. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. A nossa vida impacta os outros? Será que os outros olham para nós e falam assim, eu tenho vontade de ser igual a vocês?
Você acha que eles têm vontade de ser igual a nós? Eles veem alguma coisa em nós? Aí você fala assim, pastor, eu converti, graças a Deus. Mas talvez eu e você, a nossa santificação, ela precisa melhorar. Nós temos que fazer um auto-retiro espiritual e falar assim, eu estou cansado de saber, falta-me praticar. Não é bem-aventurados sois se vocês souberem as coisas. Bem-aventurados sois se vocês praticardes aquilo que vocês sabem. Então, aqui nesse versículo 14, Paulo vai tratar da nossa reação com as pessoas. Vamos lá de novo. Vamos lá para Romanos. Acordem, ainda bem que vocês acordaram. Quando a gente começa daqui, vê que vocês estavam num cochilão. Romanos 12, 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Todos nós passamos por aflições, crises, situações difíceis. Os cristãos, a Bíblia fala que eles iam, pela provação e tribulação, eles seriam dignos do reino de Deus. Mas os cristãos, eles são novas pessoas. Os cristãos, eu estou pregando para mim. Eu te confesso que eu estou aqui incomodado comigo mesmo. Os cristãos, eles são pessoas únicas no planeta. Eles têm uma capacidade que ninguém mais tem. Eles são novas criaturas. Eles receberam nova vida, eles estavam mortos, eles ressuscitaram, eles estão nos lugares celestiais agora, eles têm na vida deles a justiça de Cristo agora, eles são considerados perfeitos agora, não é isso que Salomão fala lá em Cantares? Tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito. Ele está dizendo que a igreja de Cristo, ela é perfeita agora, não estou dizendo que você não peca, mas por causa do Cristo que está na sua vida. Então os cristãos, eles são pessoas únicas, só eles conseguem fazer isso aqui, mais ninguém. Esse é o ensino da palavra de Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa ímpia, alguém persegue ela e ela é bem educada, e amorosa e paciente, e eu que sou crente não sou, tem condição uma coisa dessa? Vamos cá. Para mim e para você, você trabalha com gente mais piedosa, paciente, amorosa do que você? Não, você tinha que ser o mais amoroso onde você está. Você tinha que ser o mais santo, mais piedoso onde você está. Nos nossos bairros aqui, eu ia citar, vou falar, nos nossos bairros, nós tínhamos que ser os melhores pais, os melhores cristãos, os filhos mais bem criados, as mães mais cuidadosas dos seus filhos, nos bairros. E eles perceberiam. Por quê? Porque o cristão, desculpa a expressão, ele é de outro mundo. A nossa cidadania está nos céus. Paulo fala em Efésios que vocês estão sentados nos lugares celestiais. Então Paulo não está cobrando uma coisa impossível, ele está falando o padrão. Na verdade, ele está falando a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 5. Não odeia ninguém, abençoa. Seja bênção, seja diferente. Ah, mas tem perseguições, pastor? Tem. Foi assim que os cristãos brilharam. Foi no meio das perseguições. Aliás, eu já me adianto, um crente que não é perseguido deve se duvidar da sua salvação. O crente, ele é diferente. Ele levanta cansado, mas ele é diferente. A cabeça dele está doendo, igual está doendo aqui agora, mas ele é diferente. Ele é diferente. No hospital, né, irmão? Ele fica no hospital, ele espera a fila, vai, pode passar na frente, servo, vai. Eles são únicos. Só eles podem viver essa espécie de vida retratada aqui. Este padrão não serve para o homem natural. O homem natural, ele é incapaz de abençoar aqueles que perseguem ele e não amaldiçoar. Aí eu lembro, você não cobra de uma pessoa ímpia um comportamento de um cristão. Não tem como. Vamos lá, alguns textos para você lembrar? Vai lá, 2 Timóteo, só para você e eu lembrar. 2 Timóteo. Capítulo 3.
Amém? Versículo 12. Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. E aqui eu quero aumentar um pouquinho. Deixa eu falar alguma coisa que eu percebo, tem acontecido na minha vida, acontece na sua, né? Tem vários tipos de perseguições. Nem sempre a perseguição, ela vai vir igual no governo, uma perseguição física, alguém batendo em você. Às vezes é aquela história, não é assim? Na hora do culto, aparece uma coisa. Seu dia está certinho, depois dá tudo errado. Isso também é um tipo de luta e perseguição. Você está preparado para vir para o culto, o menino derrama o leite, tudo, e na sua roupa. E aí você dá vontade de pegar o pescocinho dele e lisar. Isso são perseguições. A coisa está indo daquele jeito que você projetou. E tudo isso é Deus que está mandando, viu, gente? Eu estou lendo o livro de Esdras, Esther. E aí, Mordecai ou Mardoqueu, né? Falam duas vezes, duas traduções. Hamã queria matar, enforcar Mordecai. E aí Assuero, em Esther capítulo 6, não consegue dormir à noite. Falei, mas Deus é demais. Não consegue dormir à noite e fica pensando e pensando, aí Mateuém vai comentando. Ele não pensava na avó, na tia, não sei. E o que ele levanta? Ele levanta e fala assim, me dá os livros aí antigos, eu quero ver se alguém fez alguma coisa boa para mim. Normalmente o rei levantava e pedia para cantar música, sabia disso? Saul, para acalmar ele, para ele dormir. E não, ele pede os registros. Quem fez isso? Deus. Quando ele chega lá no registro, ele descobre que Mardoqueu ou Mordecai descobriu uma conspiração contra ele. Dois homens, Bigtantos, aqui esqueci o nome, querendo matar ele. E Hamã preparando a forquinha para ele, para matar Mordecai. Aí chega, quem é esse? Não, tem que honrar ele. No que ele termina de acordar direito e ele descobre lá isso que está escrito, quando ele está entrando no pátio, entra no pátio Hamã, já preparando a forca para matar Mordecai. Quando Hamã entra, aí Assuero fala assim, o que a gente faz para honrar uma pessoa que fez bem ao rei? Aí Hamã, o senhor vai honrar alguém mais importante do que eu, rei? Do que eu que sou o segundo do seu reino? São. Mas o que faz? Você pega ele, coloca cavalo, coloca ouro, grinalda, tudo você bota ele na rua, todo mundo vê e tal. E Hamã achando que é ele. Aí ele, pois é, faz isso com Mardoqueu agora. E estava querendo matar. Aí vai ele honrar Mordecai. Vamos falar Mordecai, né, gente? Mordecai, sem parar, e todo mundo na rua assistindo. Ele termina de honrar, estou encenando aqui, joga suas tralhas no chão e chega na casa da mulher dele, angustiado, triste, amargurado. Quem incomodou Assuero de madrugada? Deus. Quem deixou o leite derramar e o bolo? Né, Liz? Deus. Quem permite a luta, a perseguição, na hora que você não... Deus. A gasolina acaba na hora que... É Deus. Para ver como o crente vai agir piedosamente no meio das perseguições e lutas. Esse era o diferencial. O que abalou o Império Romano? Eles viam o crente sofrendo e falavam, não é possível, eu mando eles andar 1 milha, eles andam 2, eles não importam com nada, esse povo é demais. Para de matar, imperador! Quanto mais que você mata o crente, aumenta mais crente. Vai matando e vai surgindo. Essa semente, esse sangue deles prolifera. É santo! É o povo de Deus, é diferente. E é isso que Paulo chega aqui em Romanos 12 e fala, meus queridos irmãos romanos, vocês têm que abençoar aqueles que perseguem vocês e orar. Não é só abençoar, é orar por eles. Não é só a parte negativa. Fulano, eu não gosto de fulano, então eu não faço nada. Não é isso não. Você pode até afastar um pouquinho dele, mas você tem que tem a área positiva. A Bíblia é assim. O que é a área negativa? Eu não faço. Aí a área positiva. A área positiva. A área positiva é o quê? Então eu faço alguma coisa. Fulano é difícil, pastor. Eu me afasto. Não é só afastar. Você tem que orar por ele e abençoar ele. E não amaldiçoar. Não é só afastar, todo mundo faz.
Lembra de Jesus? Se você saudar quem te sauda na praça, qual que é a diferença? Todo mundo faz isso. E fazem muito melhor. OBS, irmão, você chegou no lugar, cumprimenta os outros, santo. Eu tenho vergonha, pastor. Vence a vergonha, pastor. Você não é bicho. Olha. Ninguém olhou para você? Você fica assim. Deus olhou e viu. Como é que você chega num lugar e não cumprimenta ninguém? E que dia que você vai evangelizar essa pessoa? Ele vai falar assim, ué, você nunca me cumprimenta, você veio vir me evangelizar, por quê? Você nem olha no meu rosto. O que a igreja primitiva tinha? Lá em Atos? Gozava de simpatia. Olha, João 13. João 13, 16. Ele diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós não somos maior do que o nosso Cristo. Se ele foi perseguido, nós seremos perseguidos também. Em João 15 ele fala assim, não precisa abrir, se me trataram desse jeito, vão tratar vocês assim também. E o que ganhava almas para Jesus? É eles sendo maltratados, como eles reagiam. Isso era fantástico. Escuta, o povo lá fora tem que ver uma diferença em nós, eles têm que ver que nós temos uma coisa que eles não têm. O que, pastor? Primeiro delas, paciência, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, abençoa, ora, ama. Frutos do Espírito. Deixa eu pôr na prática. Acho que os exemplos ajudam. Nilson está lá trabalhando. A turma lá da Lagoa chega perto, os outros das outras igrejas lá, o irmãozinho lá da Assembleia do lado lá, chega tudo perto. Nilson, ele tem que brilhar se ele é um verdadeiro cristão. Aí eles vão trazer problema para Nilson, outro, tal. A forma dele reagir tem que ser a forma de um cristão verdadeiro. Eu estou usando o nome dele, é todos nós, onde nós atuamos. Era isso que trazia diferença para a igreja primitiva. Era isso que fazia o evangelho crescer. Tanta coisa para falar, irmãos, é difícil às vezes resumir, viu? Vamos lá. Os cristãos, eles são e serão perseguidos de qualquer forma. Como eu te falei, vários tipos de perseguição. Tem a perseguição sutil. Você já chegou no lugar? Eu já. E só por fato de eu ser crente, eles me olhavam assim, ó. E era um olhar de esnobamento, às vezes. Nós estávamos num lugar, já bastava. Aí, estava com as crianças, o pessoal estava colocando umas músicas lá indecentes. Aí eu fui lá e procurei o rapaz e falei assim, dá para você mudar essas músicas aí, que esse menininho ali está escandalizando com ela e tal. Eu fui, confesso que não foi muito tranquilo para mim fazer isso. Depois que eu voltei, acho que eles não repararam, não. Aí eu passei de novo perto de uma turma e eles me olhavam de um jeito que eu falei, será que tem um rabo aqui? Tem alguma coisa aqui? Isso é perseguição. Sutil, mas é. Só de você ser cristão, você será perseguido. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Por quê? Porque eles são cristãos, eles são perseguidos. O mundo só persegue os cristãos verdadeiros. OBS? Então, se eu não estou sendo perseguido, será que eu sou um cristão verdadeiro? Se trouxesse, falei isso ontem numa visita, se trouxesse Jesus hoje de novo, novamente ele seria crucificado. O mundo, ele tem ojeriza, ele é antagônico aos verdadeiros cristãos. O mundo é. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me chamaram de Beelzebu, vamos chamar vocês também, isso que Jesus disse. Mas ele também lá disse, se ouviram a minha palavra, vão ouvir a palavra de vocês também. Sempre haverá
os remanescentes fiéis. Mas o mundo só persegue os cristãos verdadeiros. Então, eu pus uma nota aqui, você pode ser membro da igreja e não sofrer nenhuma perseguição. O mundo não faz objeção aos que são membros da igreja. O mundo não quer saber quem você é membro ou não da igreja. Mas se você é um cristão de verdade, nascido de novo, com a nova natureza de Deus em seu ser, você pode ter certeza, por causa dessa nova natureza, você será atacado. Não é por causa de você ser membro da igreja. Só o fato de você ser um cristão verdadeiro, você será atacado. De uma forma ou de outra. Perseguição leve, uma discussão, uma opinião diferente ali, um olhar, uma sutileza. Sempre foi assim? Até hoje na hora de botar as pessoas para trabalhar, às vezes mudava política, a cidade aqui vive muito isso, mudava política, aí pegava o crente que era até concursado, jogava ele lá. Mas o outro que era da maçom, o outro que colocava para trabalhar aqui no centro. Sempre aconteceu isso. Sempre foi assim a história da igreja. Deixa eu falar uma coisa, o mundo não mudou, sempre foi a mesma coisa. O que acontece hoje já aconteceu no passado. Então a minha pergunta é, se você e eu não sofremos nenhuma perseguição, isso é estranho na vida do crente. O cristão, ele é perseguido, de uma forma ou de outra. Por ele ser quem ele é, o diabo não gosta dele. Então o diabo vai persegui-lo e o mundo também não dá certo com ele. O mundo não ama o verdadeiro cristão. Então ele tem o mundo, a carne e o diabo. A carne é uma luta dele. O mundo e o diabo não gostam do crente. Se eles não gostam do cristão, eles vão perseguir o cristão. Uns mais, outros menos. Não estou te falando de Mordecai e Ramã. Mas Deus sempre manda um livramento. Mas sempre houve perseguição. E o crente, se você ler a história, é uma coisa interessante. Enquanto Ramã e Assuero estavam bebendo bebida, Mordecai estava com veste, pano de saco na porta do rei lá, chorando. O crente é assim, ele entende a necessidade de salvação, a vida pecaminosa das pessoas, ele leva a vida mais a sério do que as pessoas de fora, do que o ímpio. O ímpio quer beber e farrear. Enquanto isso, Mordecai estava lamentando, chorando, sentindo o peso do pecado, daquelas coisas erradas que haviam naquele lugar. Então, assim é o mundo. Sem perceber, às vezes nem o mundo percebe, ele te persegue, o verdadeiro crente. Mas há um sentido que se ele faz isso, ele está te pagando um favor. Ele está mostrando quem você é. Estão falando mal de você por ser um cristão verdadeiro? Beleza, era isso que se esperava mesmo. Se perseguiram a mim, que fui o santo salvador, é isso que Jesus falou. Se eu fui o correto e nunca cometi nenhum pecado, nenhum dolo se achou na minha boca, se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Glorifique o vosso Pai que está nos céus. É assim mesmo. É o seu DNA esse, de um verdadeiro cristão. Mas não. Os crentes de hoje não podem ter uma perseguiçãozinha. Não pode ter uma lutinha. As coisas não podem sair um pouquinho dos trilhos que... Nada. Não estou dizendo que você tem que ser bagunçado financeiramente. Não, se não tiver tudo certinho financeiramente, tudo certinho a casinha, tudo certinho o pãozinho com manteiga todo dia de manhã, tudo certinho o cafezinho, forte não. Não, forte não. Ele perde as estribeiras. E sabe o que Deus faz? Ele bota tudo de perna pro ar para trabalhar comigo e com você. Você quer ver tudo tá certo, dá tudo errado. Não é assim? Você está esperando aquele dinheiro, aí ele não vem. Vou trabalhar com você, servo. Vou te ensinar você a confiar em mim. Confiar no meu cuidado, na minha provisão, que é eu que controlo todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E Esther fala, eu não posso. Eu gostei de Mordecai. E foi para essa hora que Deus te chamou. Você acha que não vai matar seus pais judeus? Não, Ramã mandou matar todos os judeus.
Você acha que não, Esther? Na hora a bichinha baixou a crista, humilhou e falou, pode deixar, jejuma por mim 3 dias, eu também vou jejuar e vou entrar na presença do rei. Porque se entrasse na presença do rei sem ser chamado, ela dava 30 dias sem ter conversado com Assuero. Alguns conjecturam que os reis daquela época eram muito polígamos, tinha outras mulheres, ou o próprio Ramã afastava Assuero dela. Ela vai e entra. Não perdeu a oportunidade. Naquela hora que Deus estava chamando ela, ela foi. Deus controla todas as coisas e o rei não consegue estender o cetro contra ela e ela enfrenta. O que eu quero te mostrar é que Deus controla todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, até mesmo as perseguições. A pergunta é, diante delas, como é que você vai agir? Abençoar os que te perseguem e não amaldiçoá-los? O que é amaldiçoá-los? Não é que você fica praguejando contra eles, não. É que às vezes você ora, Senhor Deus, manda a sua justiça. Existe essa oração no Salmo, chamada oração imprecatória. Imprecatória. Deus, faz a sua justiça. Tá, mas tem hora que não há necessidade disso. Ao invés de você orar pela pessoa, você não amaldiçoa. Geralmente o crente não amaldiçoa. Mas ele fala, Deus, manda o fogo nela lá para ela aprender. Não é assim. Não é assim. Eu quero ele ver no chão, Senhor. Não é assim. E aí, quando ele vai no chão, às vezes até se alegra. Não é assim. A Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecados. Sempre é um amor que tem que permanecer em nós, nos cristãos. Vou repetir mais uma vez. Se você não está sofrendo perseguição nenhuma, você tem que preocupar e falar, Deus, será que eu sou um verdadeiro cristão? Vamos lá para Romanos de novo? Romanos 12. Então, pastor, diante da perseguição, da luta, das tribulações, seja uma perseguição sutil, deixa eu citar algumas perseguições para você, talvez já aconteceu com você. Tipo assim, eu já falei, alguém olhando atravessado para você numa sala, no escritório, cochichando contra você ou a favor de você, eu não sei, discriminando, prejudicando você numa profissão ou num negócio, pode ser um olhar de desprezo, um lábio ou um rosto franzindo, um enrugamento, uma insinuação, isso é perseguição. Sutil, mas é. Nem sempre a perseguição ela é aberta ou ela é física. Tem as perseguições sutis, emocionais, intelectuais. Paulo está querendo tratar disso aqui. Então, o que eu faço quando aparecer essas perseguições? Ou lutas na minha vida? Resposta, versículo 14. Ele diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O que é isso? Falar bem deles, mesmo para Deus. Tem uma pessoa que você acha bem difícil? Pensa nela aí. Pensa nela aí agora. Não fale, só pensa. Você ora muito por ela? É isso que está pedindo. Sogro, sogra, aí acho que não tem esse problema aqui não. Ora muito. O que é isso que Paulo está querendo dizer? Fale bem delas para Deus, peça a Deus que cuide deles, que seja misericordioso com eles. Peça a Deus que faça o bem a eles da maneira mais elevada. Perdão, você está fazendo o bem a ele da maneira mais elevada? É orando por ele. Se você ora por ele, é porque há um sentido que você o ama. Então Paulo fala, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. O que é não amaldiçoar? Uma boa tradução seria assim, ó. Abençoai aos que vos perseguem e parem de amaldiçoá-los. É assim. Como eu disse, não é praguejar sobre eles. A ideia de Paulo aqui, ó, invoque a bênção de Deus sobre eles. Isso é importante. Ore por eles.
Deus abençoa minha mãe, meu pai, minha família, fulano de tal, A, B ou C. Invoque a bênção de Deus sobre eles, em vez de clamar a Deus que os traga um castigo. Você pode até falar assim, Senhor, mostra para fulano que o Senhor é Deus, ela precisa se converter e tal. Seja amoroso com ele. Olha para cá. Deus, ele é bom. E tem pessoas que ele pesa a mão mais forte, tem pessoas que não. Por exemplo, o exército da Babilônia foi muito forte contra o povo de Deus, depois Deus veio sobre eles de uma forma muito forte, porque eles abusaram demais. Quem permitiu o povo de Deus ir para a Babilônia foi o próprio Deus, mas os caldeus vieram com uma mão forte, pesada demais. Então, Deus, ele pode tratar as pessoas, mas você pode orar assim, Senhor, não deixa meu filho, minha filha, ou meu parente sofrer tanto, não. Dê graça ao coração dele, que ele vê logo essas coisas. Que ele enxergue logo os seus pecados. É isso que Paulo está colocando aqui. Ore por eles, não amaldiçoe a vida deles, não. Você vai encontrar uma passagem que você vai entender bem isso. Vamos lá. Lucas capítulo 9. Lucas 9. Amém? Versículo 52, diz assim. Enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não receberam Jesus. Perdão, os apóstolos, né, que iam preparar pousada para Jesus. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, quem puder ajudar aí, Silvinho, aí, eu vou ficar feliz. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para a outra aldeia. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava querendo ir para Jerusalém e mandou mensageiros à aldeia, o terreno de Samaria. Mas eles não receberam os apóstolos que foram lá preparar um lugar para Jesus. E aí Tiago e João falam assim, Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? O Senhor quer que a gente solte uma praga sobre eles? O Senhor quer que a gente faça uma oração imprecatória? Oh, vem fogo sobre eles, eles não receberam o Senhor Jesus Cristo. Jesus fala, não, eu não vim fazer isso, não. Eu vim abençoar. Eu não vim ao mundo para fazer isso. Parem de amaldiçoar, façam o oposto. Peça que Deus envie uma bênção sobre eles. Peça que Deus envie uma bênção sobre eles. Então, é isso que Jesus estava querendo. É isso que Jesus estava querendo mostrar. É isso que Paulo também está querendo mostrar. Que você não deve amaldiçoar. Que você não deve praguejar, você deve orar pela pessoa, pedir a Deus para trabalhar na vida da pessoa. Irmãos, tem quarta-feira que vocês ficam mais dispersos, né? Me ajudem. Eu sei que tem crianças, mas treinem suas crianças em casa, fala com elas, leva para o banheirinho e tudo. Tem que manter a ordem de reverência no culto. Sentar quietinho, eles têm que aprender a ficar quietinhos. Eles têm que aprender. E a gente que ensina isso em casa. Quietinho. Isso desconcentra até a mim. Vamos lá. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que na perseguição, ou na luta, ou na tribulação, você tem que reagir de uma forma positiva. Como eu disse, não é só ficar de escanteio. Você tem que chegar e falar assim, não, eu vou ser bênção. Eu vou orar por essa pessoa. Às vezes alguém te fere, ou uma perseguição acontece na sua vida, ou alguma coisa que você não gostou, você fala assim, não, Senhor, eu vou ficar zangado, eu vou afastar um pouco dessa pessoa,
Mas graças a Deus eu não fiquei bravo, não fiz nada não, mas não é só isso não. É fazer alguma coisa. Orar por essa pessoa. Interceder por essa pessoa. Abençoar essa pessoa. O sentido aqui não é você chegar e falar, estou mandando uma bênção que você recebe aí. É você pensar nela e orar por ela. É isso que ele está falando. Abençoe aqueles que estão perseguindo você. Não é só ficar calado e não amaldiçoar. É fazer alguma coisa positiva, ou seja, abençoar. Algo tem que ser feito. Não é só se resignar. Bom, já é muito bom. Alguém te machucou, ou te irritou, ou te incomodou, só de você não fazer nada já é uma grande coisa. Mas não é só isso. É ter uma atitude positiva, de ir, de orar pela pessoa, de fazer algo pela pessoa. Não, eu suporto, mas não é só suportar. É suportar e abençoar. São duas coisas diferentes. As pessoas normalmente suportam. Eu não falei nada, pastor. Mas não é só isso. É ter uma reação positiva. É abençoar essa pessoa. É trabalhar com essa pessoa. Às vezes você fala assim, tudo bem, deixa ele fazer isso, eu vou ignorar, vou fazer de conta que eu não estou vendo. Não é isso que o crente faz. Ele faz isso também. Ele suporta, mas aquilo incomoda quando ele vê uma pessoa fazendo daquela forma e ele ora por aquela pessoa. Ele tem tristeza por aquela pessoa agir daquela forma. Esse é o padrão. Ou seja, a forma negativa é você se fechar. A forma positiva é você ir e orar por ela. E dependendo do caso, você pode ir até a pessoa. O que Paulo está falando aqui? O que é abençoar? É o desejar o bem daquela pessoa. Por pior que ela seja. É isso. Orar a Deus, pedir Deus, abençoe aquela pessoa. Senhor, eu acho ela muito difícil, mas muda meu coração, abençoe ela. Era isso que a igreja primitiva fazia com os perseguidores romanos. É por isso que Paulo fala para você orar a Timóteo, orar pelas autoridades, mesmo autoridades ruins. E aí eu quero lembrar, só o crente pode fazer isso. Não é uma questão de sentimento. Deixa eu falar uma coisa. O pastor, eu não estou com vontade. O crente não faz aquilo que está com vontade, não, santo. Pensa, vamos de novo, pensa, vocês estão rindo aí, né? Pensa na pessoa mais complicada que você conhece. Você tem vontade? Tem nada. O que você faz? Você não olha o sentimento. Você obedece. Você vai para o joelho e fala, Senhor, abençoa fulano. Salva fulano, Deus. Coloca amor no meu coração por ciclano. Por essa situação, por essa perseguição, por essa pessoa. É engraçado que se você fizer isso, vai mudar a sua reação com essas pessoas. Você vai ser governado pelo amor. Não porque ela é assim, ou houve uma perseguição, ou houve uma dificuldade. Não. Ela só é um prolongamento de uma perseguição sutil que Satanás está vindo contra a sua vida. Mas você não olha para isso. Você abençoa, você ora por essa pessoa. E isso te faz... Não é assim? Quando você acha uma pessoa muito difícil, quando ela chega, como é que você fica? Assim não é? Oi, tudo bem? Toda temorosa, como é que você está? Todo cismado. É lógico que você tem que ser sábio e prudente, mas se você está orando por aquela pessoa, você vai encontrar com ela, mas Deus pode dar a mim e a você graça e amor, porque o amor cobre multidão de pecados, e ela vai vir até com uma ofensa contra você, e você vai, amorosamente, você vai conseguir suportar aquilo ali. Eu preciso te dar uns passos, meu tempo está caminhando para o final para você entender isso. Deixa eu colocar um exemplo que eu acho que vocês conhecem. Vocês e eu não temos, às vezes, parentes que nos perseguem, têm dificuldade, ou pessoas ou amigos, e eles não se converteram e você se converteu, como é que a gente lidar com eles? Primeira forma é não ser impaciente.
que eu e você precisamos aprender. Porque se você aborrecer com eles, você vai reagir violentamente com eles. Então não se aborreça. Irai-vos e não pequeis. Por mais que eles estão causando algum tipo de dano a mim ou a você. Aí eu pus aqui. Como lidar com pessoas que você se preocupam tanto com elas e que são incapazes de enxergar a verdade e converter? O que eu faço? Quais são as regras? Fantástico isso aqui. Primeiro, lembre-se o que Deus fez com você no passado. Quem era você? Então, toda vez que chegar uma pessoa difícil, você lembra quem você era. Oh, quão cego eu andei e perdi, eu era pior do que isso aqui, longe, longe do meu Salvador. Você lembra do seu passado, que Romanos 5 fala que você era ímpio, você era mau, você era inimigo de Deus. Tito fala que você era odioso, você odiava, você era arrogante, você era desobediente. Deixa eu falar uma coisa, você era muito chato. Você só não lembra, você era insuportável. Não era assim não, pastor. Como diz Spurgeon, oh, senhor Spurgeon, eu sou uma pessoa tão ruim. Ele, meu filho, deixa eu te consolar. Você não é nem um mínimo do que você pensa que você é muito pior do que isso. Um menininho. Vocês e eu éramos terríveis. Até que um dia senti... Então, fulano é difícil. É você ali, meu filho. Quer que coloca? Quer que dá uma imitada? Como é que você chegava na igreja? O vazão tá ali, olha. De vez em quando eu brinco com o Micaele, eu tenho uma memória boa para isso, né? Micaele foi no culto, o pessoal da família de Rejane, a memória minha é boa. Nisso aí é boa. Maio, campanha da família 2009. Primeiro culto ela estava na frente. Essa menina chorava igual manteiga. E eu sempre lembro isso para ela. Quando eu olhei, eu falei assim, essa menina parece que ela quer Deus. Chorava. 2009, onde é que está isso? E eu vim visitar esse povo. Gente do céu. Sabe aquela... De vez em quando, diabos fazem algumas visitas. Sabe aquelas visitas que você não pode falar nada? A televisão ligada a toda altura, e menino brigando, e eu ficava lá assim. E quando o meu pastor foi me visitar, eu achava. Tem 20 anos de igreja, pastor e tal. Pois é, quantas tribos em Israel? Não, essa pergunta aí não, manda uma mais difícil. Não sabia nem essa, e tal, e tal. A mulher dele teve que falar, você é o maior fariseu que eu já vi, rapaz. Como é que eu vou lidar com essas pessoas difíceis? Lembrando quem eu era. Volta o filme. Volta o filminho. Dá uma filmada. Odiosos, inimigos, arrogantes, desobedientes, nós transgredimos todos os mandamentos de Deus. O que havia algo em nós para recomendar? O que Deus viu em nós para nos abençoar? Ele não viu nada. Pelo contrário, a única coisa que ele viu era a vontade de mandar a gente para o inferno. E ele, por ser amor, ele não fez isso. E esse é o segredo que Paulo está querendo. Então, quando você vê um ímpio, uma perseguição, uma pessoa difícil, abençoa e não só abençoa, não amaldiçoa também, e não só isso, ore por ela muito. Tem um rapazinho, tem hora que vocês vão descobrir, né? Mas assim, às vezes ele fala comigo, senhor André, como é que você aguenta fulano de tal? Esse dia eu falei com ele, moça, tem que ter paciência com pessoas difíceis também. Aqui não tem isso, né? O povo do mundo tinha esse negócio, aqui não tem isso não. Sabe o que foi? Meu sangue não deu com fulano de tal. Ah, é? O seu sangue é que cor? O amor, ele cobre multidão. Eu não estou dizendo que isso é fácil. E isso é uma coisa que tem me preocupado muito com a minha vida. Por que nós somos cristãos? Porque Deus, ao invés de nos amaldiçoar, amaldiçoou o seu filho.
para nos salvar. Se Deus fosse severo com nós, como nós somos com as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao invés de ser severo e de nos amaldiçoar, Ele nos amou. Foi assim que Deus tratou você e eu. Então a ideia é o seguinte: quando você vê uma pessoa te perseguindo, o Império Romano perseguindo,